Olá, sejam bem-vindos. Oi, boa tarde, boa noite aí pro pessoal de Boa noite, Portugal, né? Ivan Carlos. Boa tarde, Francisco. Satisfação em vê-los de Todos. novo. Nossa live de hoje. Para todo mundo aí, vamos ver as pessoas que forem entrar. Hoje a gente vai rever, né, a nossa live da semana passada. Sim. Até agora. A gente colocou 9 horas, né? Então, daqui a pouquinho as pessoas começam a entrar aí. Vamos lá. Então, enquanto isso, a gente vai conversando aí. Vamos Com trocar as certeza. experiências. Com João certeza. Carlos, eu não estou te vendo. Boa Na... tarde, João Carlos. Boa tarde, Francisco. Como é que você está? Olha, Tudo pareceu ver se só bem. tá um. Deixa eu ver. Você tá me Estou te vendo. vendo? Não? Eu vejo vocês Eu dois. não estou vendo. Eu não estou Então, eu tô vendo vendo, vocês. não. Eu tô vendo vocês três. Ou vocês dois. É, os três É, comigo. eu não estou vendo. Estou vendo só a Adriana. Ivan Carlos, mostra seu vídeo aí, Ivan Carlos. Não, tá liberado meu vídeo. Aqui para mim não aparece. Aqui para mim aparece todos os dois. Então, e pra mim aparece vocês dois também. Não tá aparecendo. Tá normal, pra mim tá normal. Aqui aparece uma mensagem que tu está assistindo. Tá, eu vou. Ô, Jéssica, dá uma olhada aí pra mim se tá aparecendo todo mundo aí, fazendo favor. Sim. Oi, oi, oi. Não, pra mim Tinho, tô tá. Pra aqui. mim tá. Tá, tinha- eu vou pedir pra minha esposa ver aqui no dela se tá aparecendo a minha imagem. Tá, eu vou sair e Aí, vou entrar de novo, tá? Apareceu agora? beleza. Eu vou sair e entrar de A novo. minha, Tá, porque pra minha esposa também não apareceu, não. Para mim Tá, apareceu, mas entra aí. você. Beleza. rapaz, esse pessoal está me ligando a cada 2 segundos, viu? Nossa, Vai. tá doido. Isso, já temos gente aí na live. Bem-vinda, Trelelê de Pano, Léo, Loriette, lá de Minas. Seja bem-vindo, Léo. Isso. Grande Léo. Van Carlos. Van Carlos está chegando aí. Ele, Isso. ele, Trelelê. Aí. A nossa amiga Léo faz coisas lindas para criança. Maravilhosas. Se tiver alguma pergunta, Léo, deixa aí nos comentários pra gente. Faz pergunta que a gente já. Márcia Borges, bem-vinda. O assunto de hoje, gente, é recapitulando o que a gente falou semana passada sobre os mitos os mitos, verdades e mentiras, né? Mitos e também os benefícios da hipnoterapia. é, Estamos aguardando mais um convidado. Pode falar. boa tarde, povo. Falando de hipnoterapia, nossa ideia aqui é desmistificar um pouco ah, sobre o que é hipnoterapia, o que é hipnose, né? Muita gente não conhece e se assusta, né, quando alguém fala em hipnose. Quando alguém fala em ser hipnotizado, as pessoas confundem muito. E nossa ideia aqui é mostrar para as pessoas que a hipnose é uma forma de tratamento, né, psicológico, não, isso é milenar, isso é o tempo dos faraós ainda. Então, a gente, do tempo para cá, ela sempre existiu, né? Mas do tempo para cá, com a chegada das redes sociais, ela está ampliando, né?
está chegando a mais pessoas, está desmistificando para mais pessoas, né? Tem gente, por crença, né? Eles acham que quando você fala de hipnose, ele já fala, o sangue de Jesus tem poder. Eu ouço muito isso, eu ouço muito. Mas é por ignorância das pessoas, né? E a ideia é a gente mostrar a verdade. Porque passa a conhecer a verdade, ela liberta, né? Uma frase que Jesus dizia, e ele disse, né? Conhecereis a verdade, ela me libertará, e não é só sobre tudo, é assistir a ti mesmo, e ela te liberta de muita coisa. Exatamente. A hipnose é cercada de mitos, né? Cercada de mitos. Olha só, vários mitos aqui. Hipnose é sono. Responde para nós, Ivan Carlos. Não, hipnose não é um sono, porque senão a pessoa não conseguiria nem responder, né, as perguntas e ser guiada, né? A pessoa no estado de sono, ela não consegue ser guiada. E a hipnose, simplesmente, nós guiamos a pessoa, né? Nós somos um guia. Exatamente, Então, é falso quando dizem isso. falso. Mary, muito prazer, Mary. Pode falar, Francisco. Fala, Francisco. O terapeuta, ele só dá sugestões, né? Só guia a pessoa, sugestões para que a pessoa volte no passado. Guardado, é uma lembrança. Uma lembrança do passado. Todo mundo se lembra de alguma coisa que aconteceu lá no passado. Às vezes não lembra, mas incomoda. Então, o que menos você lembra do passado, do teu passado, é que mais incomoda no futuro. Você se pega naquela angústia, se pega, alguém fala uma coisa, às vezes acontece, não é com você, mas você ouve e aquela conversa te machuca. Então é por algo que aconteceu lá no passado. E aí o hipnoterapeuta ele nada mais faz do que te guiar para que você até lembre desse problema, desse acontecimento que você não lembra mais. Porque você vai lá, ressignifica, se torna uma nova pessoa. Exatamente. Alguém perguntou, e é caro para fazer uma sessão? Eu acho que eu posso esclarecer um pouco. Nós trabalhamos com protocolo de até 6 sessões. E depende do caso da pessoa, tá? O importante é marcar uma primeira consulta e a gente entender a sua situação. Não é, meninos? Com certeza. Pode falar, Francisco, pode falar. Vou tomar um café enquanto... É rápido. É que a gente faz protocolo porque, às vezes, numa primeira conversa, a pessoa não consegue se ressignificar. Normalmente faz vê que melhorou e volta para fazer outro. E são a partir de 4 sessões, né? Normalmente, às vezes, na terceira você está curado. Não é nós que curamos, a pessoa se autocura através de nossas sugestões. Exatamente. A própria pessoa se cura e a gente que é terapeuta conduz com técnicas até onde ela precisa ir, tá? É aí que a gente chega. Tem muita gente que fala, é perigoso, você não pode voltar. Mito, né, gente? O estado hipnótico é natural, totalmente reversível. Outra, só quem tem a mente fraca entra em transe. Pelo contrário, quanto mais criativa e concentrada a pessoa, maior a resposta. Né? As pessoas que às vezes têm bloqueio, não conseguem imaginar as coisas, não entram em transe facilmente. Mas não é impossível não, tá? Não tem ninguém que seja não hipnotizável, certo? Só a que tiver medo, né? A que tiver medo é o que não vai permitir ela se passar pelo processo da hipnose, né? Se ela tiver medo de não se permitir. Mas se ela não tiver medo, que é o único empecilho que seria, ela vai ser maravilhoso para ela. Exatamente. É onde a pessoa tem que se entregar ao processo. Se ela não se entregar, tiver coragem, relaxar principalmente, ela não vai. Olha, Adriana e Francisco, o Francisco não conhece, né? Mas a Marilyn tá aí e eu não sei se ela vai querer participar depois. Tomara que ela queira, né? Que vai ser algo que vai agregar bastante. A Marilyn é uma pessoa que passou por um processo maravilhoso e ela tá aí, ó. Voltou.
Então, eu não sei se ela vai querer contar um pouquinho da experiência dela, mas se ela puder compartilhar depois aqui, vai ser bem interessante. Olha só uma pergunta. Pessoa com depressão faz uso de medicamento? Tem algum risco em fazer? Precisa de autorização do médico para fazer? Resposta Olha, para Sônia. vou dar um exemplo para a Sônia, né? Eu atendi uma cliente que ela estava tomando 5 comprimidos de manhã e 5 à tarde. E ela estava com depressão e crise de ansiedade. E, bom, através do tratamento, do procedimento, ela parou de tomar esses remédios. Então, sim, resolve e não tem nenhum risco em fazer. E não precisa de autorização médica, não, porque o nosso intuito nós não temos autorização para mandar parar de tomar o medicamento, mas você vai ver que você não vai precisar mais deles. Isso que é interessante. Impressionante, porque uma das indicações da hipnoterapia é também a depressão. Fala, Francisco. Não tem nada a ver, porque você não vai medicar ninguém, a pessoa simplesmente vai dar uma pensada, você vai guiar a pessoa a pensar diferente. Às vezes você tem no aquela frase, às vezes a felicidade está do teu lado e você está olhando lá para frente, né? Às vezes Deus está do teu lado e você está olhando para cima, e está buscando ele lá em cima. Exatamente. A pessoa está depressiva e está com um pensamento, ele está remoendo um passado, né? Que ele não gostou, que deu errado, a pessoa fica todo o tempo, como é que se diz? Alimentando aquele passado. Então, através da hipnose, ela não é medicamento. Não é medicamento, não precisa de autorização, porque você vai simplesmente conversar. Só isso. Conversar não faz mal, não. E aplicar a técnica também que a pessoa precisa, né? A pessoa vai procurar hipnoterapia, ela vai passar por técnicas que o hipnoterapeuta está apto, né, para poder promover uma transformação na vida dela. Gente, quem pensa que eu vou chegar lá e já vou sair curado, não. São várias sessões, tá? E tem um detalhe, às vezes a terapia, tanto a psicanálise quanto a hipnoterapia e muitas outras são desconfortáveis, viu? Você vai se ver diante de você mesmo, vai ver os seus defeitos, vai ver os seus problemas, e isso não é gostoso de ver. Então, não acha que vai chegar lá e achar um pote de sorvete açucarado. Olha, a Mary aqui respondeu para nós, posso sim, só marcar. E ontem eu fiz novamente. Vocês acham que se não tivesse dado resultado, ela teria feito? Não teria, né, Mary? Então a gente vai marcar. A gente tem uma nova live agendada para o dia 1º de maio. Mary, você aceita estar com a gente lá, quinta-feira? Responde para nós, tá? Porque hoje a gente agendou, mas não deu certo. Van Carlos, a Bruna não consegue tomar um remédio determinado pelo médico que ela precisa. Ajudaria esse tratamento no caso dela? Então, com certeza, mas nós temos que entender o que está acontecendo aí, né? Então a gente tem que fazer uma análise de caso para entender qual que é a situação que está acontecendo, para os sintomas, tudo, para ver. Mas com certeza, na realidade, a hipnoterapia ela ajuda em tudo, né? Em tudo. Então, hipnoterapia não tem contraindicação, não. Perfeito. Tem não. A hipnoterapia ela é indicada, inclusive, para pessoas, né, que têm alergias, diabetes tipo 2, a maioria das dores, né, fibromialgia, né, que é uma dor geral, dor psicológica, né. Às vezes o médico, de tanto atender no paciente, ele diz para a paciente que a pessoa tem dor psicológica, e a pessoa não gosta, né. Eu já vi gente ficar chateada com o médico. A pessoa disse que tinha dor psicológica, e tem gente que acha que o psicológico não dói, mas ele dói. Ele dói na consciência, é uma dor que todo canto vai, não adianta tomar remédio, não sei, ele toma calmante, aí você fica leso o dia todo. Olha, desculpa, linguajar, né? O linguajar do norte aqui, tá? A pessoa fica tonto, com sono, sonolento o dia todo, mas aquela dor psicológica, ela incomoda sim. Vou dar um exemplo de dor psicológica. Normalmente, a pessoa sente aquela dor, as dores no ombro, né? Formigando na musculatura do ombro, que as pessoas normalmente vai pedir para fazer uma massagem, né? Essa é uma dor, isso é uma descarga emocional do
psicológico, que não está bem. Quando você está estressado demais, começa a sentir aquela dor, aquelas dores no ombro, na musculatura, não é nos ossos da coluna. Na musculatura, fica dolorido e formigando às vezes. Aquilo é uma dor psicológica, é uma dor, uma reação do teu psicológico. É uma dor que aparece no teu físico, entendeu? Quanto no rosto, né? Pessoas que têm psicológico abalado, você consegue muita, pela maioria das vezes, assim, como se diz, diagnosticar pelo olhar das pessoas. O comportamento, até o jeito de rir aparece. Então, isso tudo é problemas psicológicos. Né? Pessoas depressivas, pessoas que guardam atrás da coxinha dele, tem isso todo passado que é psicológico. Olha só, a Mary falou que melhorou em tudo, no relacionamento, na saúde, no financeiro. Quem acha que a hipnoterapia também não ajuda na vida financeira, ajuda sim, tá, gente? Porque a gente trata de crenças limitantes, tá? Aquelas crenças que limitam o seu crescimento no trabalho, na vida, na prosperidade, tá? Outro mito da hipnose que muita gente espalha por aí, olha, a hipnose é igual a hipnose de palco. Claro que não. Hipnoterapia é uma coisa, hipnose de palco é outra. As duas têm o mesmo fundamento, têm os mesmos estudos, mas o objetivo é outro, tá? A hipnoterapia clínica é terapêutica, ética e voltada ao cuidado emocional. A de palco é só para mostrar para você o que o seu cérebro é capaz de fazer. Ficar com os pés grudados no chão, ficar sem voz, colar os dedos, comer maçã achando que é cebola, comer cebola achando que é maçã, e por aí vai, né, Van Carlos, né? Isso é para a pessoa entender o poder que a mente tem, né? Então, a de palco, lógico, é um show ali, mas ela mostra o poder que a nossa mente tem. Então, se a mente ela é capaz de comer uma cebola e achando que é uma maçã, e as outras coisas que ela pode fazer? Adormecer uma parte do corpo. É possível, tá, gente? Existem muitos dentistas que fazem a hipnose, o curso, para ajudar os pacientes a suportarem a dor, a não achar tão irritante aquele motorzinho que vem pro seu lado e você fica irritado na hora de tratar um dente. Então, eles estudam isso para poder ajudar vocês, a nós, na hora que a gente senta lá na cadeira para fazer um tratamento de dente. Tem anestesia, parto também, né? Perdão, Francisco. O parto, né? Tem até parto com anestesia através da hipnose, né? Inclusive, antes de ser inventada a anestesia, né? Hoje a gente usa, era usado a hipnose para anestesiar os pacientes para fazer essas cirurgias. Tá? A hipnose foi a primeira anestesia que houve no mundo, né? Depois foi que inventaram essa injetável aí, e as pessoas confiam mais, né? Exatamente. É igual você falou no início da live aí, a hipnose ela é tão antiga, ela é da época das pirâmides. Então, a anestesia tem o quê, Francis? Você que é da área da saúde, da medicina, 200 anos? Eu não lembro aqui de cabeça da época, mas a anestesia lá por, sei lá, 1800, por aí. Antes era hipnose para fazer uma cirurgia. Sim. E totalmente desconhecido, né? Totalmente no parto, desconhecido. Você disse no parto? Sim, todo tipo de procedimentos que quando ia amenizar a dor, né, eles usavam a hipnose, porque não tinha anestesia, não tinha sido descoberta a anestesia. Entendi. Eu não tenho aqui datas, mas eu posso tentar achar a data que eu já li sobre isso. Sim, trazer. É interessante. Porque os sábios de antigamente, nos reinados tem aquelas pessoas, né, que se tornavam conselheiros do rei, eram pessoas que tudo que acontecia, como é que davam eu chamo dos sábios de antigamente, né, eles usavam isso. Não se dá pessoa e faziam cirurgia. Entendi. A ideia é usada hoje. É por isso que a ideia nossa é desmistificar essa crença, esse medo que as pessoas têm quando se fala de hipnose por crenças, né, limitantes. A gente cresceu
eu cresci, vocês cresceram, todo mundo que está assistindo essa live aqui cresceu todo no domínio do medo, né? Alguém, nossos pais, assim, falavam para a gente, né? Medo disso, isso pode, isso não pode, isso é do diabo, isso aqui é de Deus. E a gente cresceu com aquela crença, né? Se limitou-se a uma determinada crença que eles nos ensinaram. Feliz de quem tem a capacidade de querer buscar o conhecimento além disso, além dessa nossa crença, você buscar novos conhecimentos, você se permitir a novas experiências, a novos conhecimentos, porque conhecereis a verdade e ela vai te libertando. O pessoal está falando aqui, Francisco, que o seu fone está baixo, está dando um pouquinho de eco, tá? Não está dando para ouvir direito. Olha, Carlos Almeida pergunta, como posso me conhecer melhor? A terapia vai me ajudar? Claro que vai. Ela é um autoconhecimento também. Quando você se permite entrar no processo, você descobre coisas de você que nem você mesmo sabia. Você, através da regressão, você vai a momentos... Tem um barulho aí. Francisco, acho que é o seu microfone. Ah, tá. Então, através desse autoconhecimento, Carlos, você, como eu estava falando, você faz uma viagem para dentro de si. Você vê as suas potencialidades, você descobre crenças limitantes, você descobre ciclos repetitivos, você descobre compulsões, tudo que você pode até que você pudesse, através de outra técnica, ver isso. Mas para ressignificar na raiz é a hipnoterapia, que ela tem condições de te levar até lá, ressignificar. Então, é uma viagem profunda de autoconhecimento e com certeza melhora a vida incrivelmente. A Mary, que está aqui nos ouvindo, vai estar com a gente dia 1º, quinta-feira, na nossa próxima live, e vai contar a transformação que aconteceu na vida dela. Eu e o Van Carlos assistimos pessoalmente o dia que foi feita a terapia dela, né, Van Carlos? Foi muito profunda, e uma viagem muito longa dentro de si mesmo. Isso aí é um exemplo para você que quer saber se vai melhorar ou não sua vida. Pode acontecer durante a sessão a pessoa surtar e sair do controle? Van Carlos, por favor. Bom, isso aí seria uma abreação, né? Na realidade, a pessoa pode ter uma reação forte, dependendo das experiências aí, mas o hipnoterapeuta ele tem um compromisso ali, um contrato hipnótico com a pessoa, então ele consegue controlar essa situação, né? Nós temos a capacidade de controlar e trazer de novo ali a pessoa para o estado normal. Então sim, mas pode acontecer sim de dar uma reação da pessoa ali, ter uma abreação, né, que nós chamamos, que é perder, tá mais alterada, mas a gente consegue trazer ela sim, tá? Então pode ficar tranquilo que a gente sabe como controlar isso aí. E a pessoa não vai sair da sessão surtado, tá? Se a pergunta também quer dizer. Não, ela pode ter uma crise emocional, porque às vezes tem partes dela que ela não quer enxergar. E que ali dentro da terapia ela é obrigada a ver. Ninguém é perfeito, né, gente? Então ela vai ver aquilo ali, ela está ali para poder mudar, e entra aí o nosso compromisso, igual o Van Carlos falou, de ajudá-la a integrar isso na vida dela. E a pergunta vem no momento certo. Olha só, outro ponto, outro mito derrubado. Você perde o controle? A pessoa nunca faz o que não quiser. Ela está no comando o tempo todo. Na terapia, na hipnoterapia, ninguém é obrigado a fazer nada, gente. Você só faz aquilo que o seu cérebro permite. Certo, Francisco? Sim. Normalmente, a pessoa que vai fazer hipnoterapia, ele está disposto a ser hipnotizado, ele está disposto a voltar ao passado, ele está seguro disso. Porque o que mais causa os traumas que as pessoas trazem, né, para a idade adulta, são traumas de infância. E quando você ressignifica, você se torna uma outra pessoa. Porque quando você era criança, por exemplo, no primeiro setênio, aos 7 anos, até os 7, 8 anos de idade, você pensa de um jeito. E hoje você pensa diferente. Exemplo, filhos, filhas, né? Normalmente a mulher, ela é mais, como é que se diz? O pai dela é mais herói, né? Então ela
alguma coisa que aconteceu quando ela era criança, sei lá, caiu de bicicleta, teve um problema grave, ou um cachorro correu atrás dela. Então, o pai não estava presente, né? Ela fica com aquilo, às vezes aquilo incomoda ela no futuro. O que acontece? Hoje ela sabe que o pai não estava presente porque ele estava trabalhando, ele não ia adivinhar que ela ia para a rua e o cachorro ia correr atrás dela. Então, eu digo, hoje a pessoa ela é consciente disso. Quando ela volta lá nesse dia e vê aquela criança, e ela passa a entender que hoje ela entende, realmente, meu pai não estava lá porque ele estava trabalhando, aquilo não foi porque ele quis. Então, quando a pessoa passa a ter esse entendimento, ela ressignifica aquele momento. Então, para ela, já não vai mais incomodar ela no futuro. Ou seja, vai lá, você consegue voltar no teu livro da vida e passar uma borracha naquele dia lá que foi escrito, né? Aquela parte do teu dia, da história que foi escrita, você passa uma borrachazinha ali, um corretivo, né? E apaga o trauma, mas você sabe que aquilo ficou escrito. Então, você não vai esquecer, mas você vai lembrar que não vai mais, aquilo não vai mais te incomodar, entendeu? Eu dou um exemplo clássico, bem prático, que todos nós que estamos aqui já passamos por isso. É quando você se apaixona por alguém, lá no futuro. Namorou, se apaixonou, separou, teve o luto da separação, beleza. 10 anos depois você encontra a pessoa. Você está apaixonado do mesmo jeito por ela? Não. Você lembra dela, você lembra que namorou com ela, você lembra do que aconteceu, de tudo que aconteceu. Mas aquilo não tem mais significado. Assim é a hipnose. Você vai lá, ressignifica, vê aquilo, sabe o que aconteceu, mas passa a não ter mais significado da tua vida. Eu maravilhoso, Francisco. Olha, gente, recado da Merin, tá? Que vai ser a nossa convidada da próxima live. Olha, pode vir a raiva com intensidade, você coloca tudo para fora de uma vez. O hipnoterapeuta vai te ajudar a soltar aos poucos. É para isso que a gente está aqui, tá? Não guardem as emoções do lado de fora do setting de hipnoterapia. É dentro do setting mesmo que você tem que ter essas reações para controlar e entender por que acontece. O Carlos tornou a perguntar, tem algo que eu possa fazer entre as sessões? E aí, pessoal? O que tem? O que ele pode fazer entre as sessões? Entre uma sessão e outra? Então, na realidade, assim, como nós trabalhamos com um tratamento de 6 meses, né, nós fazemos esse acompanhamento até para entender e medir o progresso de cada um. Nós podemos colocar áudios de auto-hipnose para que ele faça todos os dias, para que ele vá tentando identificar também onde está dando ali alguma coisa, que ele está sentindo um incômodo. Então, a gente tem várias ferramentas para trabalhar nesse processo entre uma sessão e a outra. Não é... Porque, imagina, é um processo. Então, você faz hoje uma sessão. Então, daqui para a próxima, vão acontecer coisas que é tudo novo ali. Vamos colocar que é tudo novo. Tudo que vai acontecer dali para frente é novo. Porque você se libertou de muita coisa que tinha. Então, dali para frente é tudo novo. E você vai começar a entender, mas por isso tem um hipnoterapeuta para quê? Para te guiar dentro dessa... Se tiver alguma dúvida ou se sentir estranho nesse período, ele tem que estar ali para te acompanhar também. Então, sempre tem algo para colocar nesse intervalo de uma sessão ou outra. Exatamente. Van Carlos, perfeita colocação. E outra coisa também, quando vocês vêm ao nosso set para consultar com a gente, nós ensinamos vocês a fazerem a hipnoterapia, a auto-hipnose. Você mesmo faz um procedimento com você para determinadas situações, ancoragem e outras coisas. A gente passa para você alguns áudios para vocês ouvirem, para vocês treinarem o próprio cérebro de vocês com as situações que vocês precisam resolver. Então, ali dentro você tem todo esse apoio. Então, tem sempre o que fazer entre uma sessão e outra. Pode ficar despreocupado, vai ter muito trabalho para fazer, muito exercício de casa, tá? Olha, outra coisa, outro mito que a gente vai derrubar. Você não vai lembrar de nada. A maioria das pessoas se lembra da sessão normalmente. Gente, não tem amnésia, não tem ninguém sofre nenhum tipo de amnésia, não, tá? Ninguém vai esquecer, não. Você vai se lembrar. Lembra de tudo. Né, Van Carlos? Com certeza, até porque nesse processo ela mesma vai desensibilizar isso, né?
Porque ela vai lembrar e vai falar, nossa, era isso que me atrapalhava, nossa, nem imaginava. E ela vai começar a perceber, ela repetindo isso, que o que travava ela era algo que ela nem imaginava, que era algo tão simples, mas gerou algo tão prejudicial para ela, que ela mesmo na fala dela vai desensibilizando mais ainda aquilo. Então isso Exatamente. é bem interessante, porque na realidade o nosso trabalho também é desensibilizar o fato. Então, uma técnica para quem está aqui, por exemplo, se ela sabe que tem algo que incomoda ela, algo que trava ela de algumas coisas, é ela contar para alguém, alguém próximo, ou contar para um amigo, para o marido que seja, e falar assim: nossa, você acredita que eu era desse jeito por causa de tal coisa? E ela começa a desensibilizar aquilo. Ela identificou o que é que atrapalhava ela. Por exemplo, eu tinha problema com dinheiro por causa dos meus pais. Aí ela vai começar a falar o quê? Olha, você acredita que eu tinha problema com dinheiro por causa dos meus pais? Não tinha nada a ver uma coisa com a outra. E ela começa a desensibilizar isso. Então o cérebro entende que aquilo que ele tinha colocado como algo tão grande já não é assim. Ah, então não é daquele jeito que eu entendi. Então começa a perder o sentido, aquilo começa a perder o sentido. E já não tem mais a força que fazia essa pessoa ter essas crenças com relação ao dinheiro. É uma das coisas que a gente faz, são as afirmações positivas. O cérebro, gente, ele é atemporal. Ele vive o agora. É uma determinada parte do cérebro, tá? Não vamos entrar em termos técnicos, mas uma determinada parte vive o agora. Não tem passado, presente nem futuro. Então, o que você falar, ele vai aceitar, tá? É por isso que é muito importante ter pensamentos positivos. São afirmações positivas, isso aí que o Van Carlos está falando. Outra pergunta, funciona só se você acreditar? Não, tá? Pessoas que não acreditam também podem ser hipnotizadas. Agora tem uma observação, funciona mesmo com pessoas céticas, desde que elas estejam dispostas. A pessoa pode acreditar o máximo que ela quiser. Se ela chegar para ser terapeutizada e não estiver disposta, não há quem a hipnotize. Se ela não quiser, não acontece. Se ela não estiver disposta, não vai acontecer. Porque o cérebro não permite que você faça nada que você não queira. Então, dentro da hipnose, muita gente tem medo. O maior inimigo da sessão é o medo. Ah, eu vou entregar minha senha do banco. Não, o seu cérebro não permite que isso aconteça. Só serve para problemas psicológicos graves. Não, ela vai ser usada, como o Carlos aí perguntou, né? Para autoconhecimento, para desempenho, para hábitos de saúde emocional em geral. E mais alguma coisa que vocês dois se lembrarem e quiserem acrescentar. Eu estou vendo aqui uma pergunta, acho que do Carlos. São meus traumas de infância que moldam a minha personalidade hoje? Às vezes sim, nem sempre, porque às vezes no meio do caminho você ressignifica aquilo, um trauma que não tem muito significado na sua vida, mas ele perdurou por muito tempo, né? E no meio do caminho, em grandes acontecimentos, você se torna, toma um novo rumo na tua vida e aquele faz um significado grande para ti, às vezes na família, por exemplo, filhos. Você é muito feliz na família, com teus filhos. Então, certas coisas que aconteceram, tu apaga. Mas, na maioria das vezes, acontece sim. Pessoas com traumas, determinados traumas da infância, que eles moldam, assim, a tua personalidade. No futuro, por exemplo, tem gente que foi maltratada, criança, então ela cresce com aquele instinto de maltratar as outras pessoas. Só que pelo lado ruim, né? Ela não tem nada bom para falar para alguém, ela não tem dó de ninguém, ela gosta de ver as pessoas em sofrimento, gosta de ver as pessoas sofrendo. Então, isso é quase certeza, porque são pessoas que tiveram uma infância ruim de sofrimento. Então, foi aquilo que ela aprendeu e é aquilo que ela passa hoje, né? Forma aquela personalidade que normalmente é formada até os 7 anos de idade. Nesse período, tudo que a criança vê, ela memoriza e tem como verdade. Porque ali ela está no ciclo familiar. Então, tudo que acontece na família, com a família, ela vai entender que é verdade. Se você, na família que fala muito palavrão, só fala palavrão, a criança vai entender que palavrão é
É normal você falar palavrão. É normal você destratar as outras pessoas. Então, ele cresce com aquilo. Se lá na frente, esse tipo de gente vai sofrendo represálias de outras pessoas, né? Desse jeito, aí ele quer uma coisa, ele quer muito, por exemplo, mas aquele jeito dele se comportar, as pessoas travam ele, né, no caminho. Ele vai vendo que é pelo jeito dele se manifestar que aquilo atrapalha. Então, às vezes, a pessoa sozinha, ele volta e se ressignifica sozinho e tenta ser diferente. Porque todos nós temos a capacidade, sim, de mudar o nosso jeito de ser, tentar ser diferente. Se a gente percebe que aquilo ali que você traz na sua vida que te incomoda, então você tem que se ressignificar. Se a gente não achar, que normalmente não acha uma saída, aí sim, lá vem a hipnose, lá vem os canais de tratamento psicológico, porque você tem que ter, sim, se admitir que precisa de uma ajuda terapêutica. Porque às vezes a gente não consegue se refazer sozinho. Através da hipnose é bom, por quê? Porque o hipnoterapeuta te leva naquele momento. É aquilo que eu falei agora há pouco. Você tem aquele momento. O entendimento que você tem hoje, você tem aquele momento. Hoje não tem significado. Então você mesmo volta lá, pega você criança, e você se ressignifica. Aquela criança não somos nós, a gente só dá os caminhos. Muito interessante, Francisco. Olha, gente, retribuindo um abraço aí, fabuloso. Tarde, obrigado por ter aparecido aqui, Fábio. Nosso amigo lá do grupo, né, Van Carlos? Sim, o estão me Fabuloso. pedindo aqui, fabuloso. Tava na live com a Gabi, né, com a Isabela, né? Tava na live. Tabela. Isso, Isabela. Top a live, maravilhosa. Muito top. Olha, estão me pedindo aqui para mandar um abraço, tá, gente? Não vai parecer programa Show da Xuxa, não. Meus primos lá de Minas. Olha aí, todo mundo aí, um abraço para vocês aí em Minas, tá? Obrigado pela presença. Tá? Um forte abraço para todo mundo. Pergunta da Mary. Pode ter reação após a hipnoterapia? Eu não peguei desde o início, não sei se já perguntaram. Mary, se acontece uma mudança na sua vida, haverá reações, sim. Você vai mudar de vida, você vai mudar de hábitos, e esses hábitos vão ser igual ao efeito dominó, vai causar reações na sua vida. Se você antes tinha, por exemplo, compulsão com comida e parou de ter aquela compulsão, que é uma das coisas que a hipnoterapia trata, evidentemente sua vida vai mudar, haverá reações ao redor, né? Tem alguém com o fone aberto aí, por favor. Então, haverá modificação, sim. Você vai ter alterações, haverá reações. No pós-hipnoterapia, você vai sair de lá pensando no que... Porque eu acabei de falar aqui que você se lembra, né? Você passou por esse processo, você se lembra de tudo. Então, é claro que você vai passar... Primeiro momento vai ser reflexão de tudo que aconteceu. Aí, essa reflexão vai gerar outras reflexões e outras reações, tá? O Carlos fala que são os meus traumas de infância que moldam a minha personalidade hoje. O Francisco já respondeu, né, Francisco? O Arley Juliano, meu primo lá de Minas, olha, a hipnose ajuda a esquecer traumas do passado? Sim, a gente está aí para poder pegar esses traumas, viajar até lá no passado, ressignificar, voltar. O que vai ser diferente? O trauma não vai ser apagado não, tá? Que nós não temos a borracha do tempo. O que vai acontecer? Esse trauma vai ser trabalhado, você vai entender por que ele aconteceu, você vai ressignificar esse trauma. Quando você lembrar daquele fato, ele não vai doer mais. O objetivo é esse, é que ele não doa mais. Ele não vai ser apagado do seu passado, mas também não vai fazer mal no seu futuro. A hipnose pode ser feita com qualquer idade? Olha, depende. Você está falando de criança? Coloca para a gente aí. Tá? Porque para criança é um tratamento, para adulto é outro tratamento. Crianças podem ser hipnotizadas sim, mas é outro profissional que faz isso. Não é a minha área. Tem uma pergunta aqui que está dizendo: eu posso mudar minha fé? Mudar não. Nas sessões também acredito que posso trabalhar minha fé. Exato. Pode sim, porque, como eu falei agora, a gente vê, a gente cresce um modelo de fé, de igreja. Os pais da gente, eles acreditam em uma coisa, aquele modelo que eles
saem, aprenderam, né? E eles vão guiar a gente naquilo. Quando você está adulto, muita gente, por exemplo, que cresce católico, depois vai para outra igreja, para a igreja evangélica. Porque quando você faz isso, é porque o modelo religioso que você cresceu, você passa a não concordar, você mesmo, não concorda desse jeito, não, eu achei melhor, vai para ali. E quando, através da hipnose, por exemplo, se isso for uma causa traumática, né, você pode sim modelar sua fé, rever o jeito de você a crer, entendeu? De crer na religião. Eu acho que você não vai virar um ateu. Mas talvez até você consiga enxergar bem melhor do que as pessoas que te ensinam isso, tá? Outra pergunta aqui, pessoas de qualquer idade podem fazer hipnose? É uma pergunta inversa à outra, né? Até que idade pode ser feita hipnose, né? Hipnose pode ser feita a qualquer idade, porque eu respondi a respeito das crianças. Pessoas de qualquer idade podem fazer hipnose? Sim, gente, não tem restrição de idade não, tá? Depende de você procurar o profissional para a área. Por exemplo, se chegar uma criança para mim, eu não vou trabalhar com ela porque não é a minha área, mas tem profissionais que trabalham com criança. Mas se vier uma pessoa adulto, qualquer idade, 60 anos, se ela tiver capacidade de se concentrar, se ela puder se entregar ao processo, estiver disposta a aceitar a mudança na vida dela, não importa a idade. Vocês concordam? Carlos. Vocês concordam, Sim, concordam? sim. Bom, a minha filha, ela tem 4 anos, eu já hipnotizei ela. Então, assim, eu acredito, bom, se a gente buscar nossos traumas, eles foram colocados através da hipnose. Porque a hipnose é quando uma sugestão externa passa pelo fator crítico e vai para o subconsciente. Então, quer dizer, desde criança nós somos hipnotizados. Ainda mais por conta de não termos o fator crítico, então a criança é hipnotizada o tempo todo. E se a gente acessar nossos traumas, normalmente está na infância. Então, qualquer idade, qualquer pessoa, desde que ela possa ser guiada, lógico, eu falo dentro de um processo terapêutico, com a hipnose, ela pode sim. Pegando aí o gancho aí do Carlos, a gente é hipnotizado todo dia, nós crescemos hipnotizados, né? A gente é hipnotizado através de quem nos guia, quem nos mete medo, porque você fala com a criança, não vai para ele, isso vai acontecer assim, você, né? Uma forma, você que assiste um filme, por exemplo, aquele filme que você está achando uma novela, normalmente você tem simpatia por um personagem e tem dia que o personagem chora, você chora também. Né? Você assiste um filme bem romântico, por exemplo, e você se concentra tanto que você passa a ver aquele filme. Então, pessoas que se emocionam. Então, isso é uma forma de hipnose. Então, a gente é hipnotizado praticamente por um sistema todo dia. Propagandas são uma forma de hipnose, atinge direto na nossa vontade e às vezes faz a gente ter vontade daquilo que eles querem que a gente compre, né? Maninha Dil, minha prima também, tá, gente? A hipnose só pode ser feita presencial. Não, Maninha, a gente faz hipnose online também, tá, gente? A maioria dos clientes hoje já estão preferindo fazer online. É possível fazer online. Obrigada pela presença aí. Sônia, qual o tempo de duração da sessão? Depende do caso. Hoje, as sessões comigo, eu não sei se com o Van Carlos e com o Francisco a mesma coisa, duram de 2 a 4 horas, tá? É um processo um pouco mais demorado do que as terapias comuns. E com vocês, qual o tempo? Van Carlos e Francisco. Pode. Pois é, mas eu tô minhas, em média, a minha dura 2 horas. 2 horas e meia, lógico. As que eu fiz duraram esse tempo. Pode ser que eu pegue um caso que dure mais tempo. Então, depende muito do caso. Mas a minha média é 2 horas, 2 horas e meia. Eu também, porque assim, tem pessoas que ele não tem só um trauma, tem vários traumas. Durante a vida, a pessoa tem, sei lá, 3, 4 acontecimentos na vida que o incomoda, entendeu? Às vezes você vai buscar um
em seguida, volta a pessoa, vai vir, vai voltando, vai virar, temos 5 anos de idade, né? Aos 10 anos aconteceu isso, aos 15 anos aconteceu de novo, eu casei, aconteceu de novo. Então, esse procedimento, às vezes, dura realmente sim, 2 horas, 2 horas e meia. Eu acho que o tempo mínimo mesmo, quando é um caso mais facilitado, quando é um caso que eu tenho aí, né, de um viúvo, né, que é apaixonado pela falecida. Então, esse caso dele, a gente consegue, em 1 hora, ele consegue dar uma viajada e ver que ele é apaixonado pela falecida, para vocês verem onde está a capacidade da gente. Né? Não é o sofrimento porque ela faleceu, não. É porque ele é apaixonado por ela. Entendeu? Então, são casos. A hipnose é um mergulho na tua vida, é o livro da vida, o livro da nossa vida, onde a gente está, quando morrer, Deus está lá, só que está com o teu livro na entrada do céu, pegando o livro da tua vida, para ver o que foi que tu fez de bom e de ruim, dependendo, vai pesar na balança, não deu errado, você volta, e não vai entrar no céu. O livro da vida não está lá, o livro da vida está dentro de nós, cada um de nós escrevemos todos os dias uma página do livro da nossa vida. E dependendo do que a gente escreve, aquela história fica. Aquela história passa a incomodar a gente lá na frente, sim. Então, não busquemos o livro da vida quando a gente morrer. Não tem que buscar agora. Você busca o livro, você vai lá no livro da sua vida e vê o que foi escrito naquele dia. Olha, eu tenho ouvido muito caso também, eu tenho clientes assim que trazem para a gente casos. Uma cliente, por exemplo, não fala em público, ela não consegue, porque quando ela tinha 9 anos, ela foi falar e diante da escola, tropeçou, caiu e sofreu bullying diante de todo mundo. Isso ficou marcado, ela nem lembrava mais disso, mas ela não entendia por que ela não falava em público. É um exemplo do quanto que a hipnoterapia pode ajudar. Por quê? Foi através desse tipo de trabalho que chegamos à conclusão de que foi naquele dia lá. Ela ressignificou aquilo, hoje ela faz ela faz palestra na igreja. Ela fala para o pessoal da igreja, sem nenhum medo, sem nenhum trauma, mas não apagou o passado dela. Ela continuou, aquela historinha continua, mas não atrapalha mais. Tá? Então, pode falar, Van Carlos? É assim, só dando um ponto também, Adriana, as pessoas têm que entender também que na hipnoterapia, às vezes ela fala assim, nossa, eu tenho um trauma de tal coisa, eu tenho um trauma de tal coisa. E ela fala, um exemplo, eu tô com depressão, eu acho que é por causa disso, eu tenho certeza que é por causa disso. Depois que nós levamos ela no processo de hipnose, ela descobre que não tem nada a ver com aquilo, que era outra coisa que estava associada àquela doença. Então, quer dizer, assim, às vezes o que a gente pensa que está nos bloqueando, que está nos fazendo mal, não tem nada a ver com o que realmente está causando aquilo. Entendeu? Isso pode ser algo subsequente, lógico, um reforço daquilo que já estava causando, que foi o inicial, mas ela tem que entender que é só através do tratamento da hipnoterapia que nós conseguimos acessar a real causa do trauma. Então, assim, pode ser que eu penso que era uma coisa e, na realidade, não tem nada a ver com aquilo. Pode ser uma coisa que ela nunca imaginou ou nem lembrava mais. Então, assim, a gente não vai, falar... Não é tudo que ela falar que a gente vai... Olha, isso aqui. Não, é o que realmente está causando as dores dela. É a causa do problema. Exatamente. Olha, gente, casos de hipnoterapia, nós temos muito para contar. Igual esse que o Francisco falou, igual esse que o Van Carlos está falando aí. Por exemplo, eu tive um que a moça regredia e só via uma árvore na frente. Ela só ia para debaixo da árvore. E o problema dela era fibromialgia. O que tem a ver uma árvore com fibromialgia? Aí a gente foi investigar, porque era uma árvore que não podia ser tocada no local que ela morava. Ela, como criança, desejava os frutos dessa árvore, se apanhava, ela apanhou a fruta, foi comer e apanhou por muito tempo. E isso gerou muita dor nela e ela não perdoava a pessoa que fazia isso com ela. E causou problema para a vida toda.
Então, o que tem a ver uma árvore com a dor da fibromialgia? Nada a ver. Então, a gente cai, é como se fosse jogar uma pedra na água. A gente cai em cada época do tempo, quando a gente faz a regressão com a pessoa, que a gente praticamente quase nem acredita. É uma investigação mesmo. A Maninha está me perguntando aqui se parente pode atender parente. Não é aconselhável, tá? Por exemplo, ela me perguntou, você sendo minha prima pode me atender? Posso, Maninhas, vai ser um prazer atender você. Agora, se eu fizer uma regressão em você, e você tiver um trauma no passado, e eu estiver nesse momento, você vai travar e não vai falar. Por isso é que um profissional como Francisco, como o Van Carlos, seria mais apropriado, porque eles não conhecem a sua história, como eu conheço. Mas será um prazer atender você, se for o caso, tá? Quem tem autismo pode fazer? O que você acha, Van Carlos? Francisco? Eu acho que é mais tua área, Francisco. É sua área. Falando aqui, o carro, devido à distância, né, tem quase 30 segundos de tempo, né, de acordo com a pergunta, para o áudio dele chegar para mim, né? Então, por isso que às vezes a gente cruza as falas. Eu acredito que depende do autismo, né? Porque o autismo já é um tipo de deficiência que vem, né? Que a coisa lá atrás, mental, né? E ela é mais algo, eu acredito que é algo físico, né? Eu acredito que dificilmente ela vem por um trauma, né? O autismo fica atrás. Eu acho que é quimioterapia para o autismo, não sei. Agora, desculpem aí, mas eu não consigo ter certeza se a gente já tem o autismo. Que nem a Marilyn falou ali, né? Isso vai depender, perdão, vai depender muito do grau, né, do autismo. Então, se for algo muito já mais agravado, então realmente fica mais complicado. Agora, se for algo mais ali intermediário, dá sim. Acredito que dá sim. Exatamente. E também tem que entender a capacidade da pessoa que tem autista de se entregar para esse processo. Eles caracterizam, por exemplo, a pessoa que tem autismo tem uma característica, ela não gosta de ser tocado, não gosta de ser abraçado, não te olha nos olhos. Como você vai olhar para o olho dela e pedir, concentre-se aqui na minha mão? Entendeu? Porque é o início da nossa técnica. E se ela tiver uma ab-reação, a gente não pode tocar. Mas ela também não vai seguir as instruções. Se ela seguir a instrução certinho, a gente consegue. Mas e por que ele iria querer uma sessão? Temos que entender isso também, tá? Então, é um caso específico, porque autismo não é doença, é uma condição. E ele é que tem que querer. Eu recebo aqui, eu não sei quanto a vocês, mas eu recebo caso aqui, por exemplo, já recebi caso de pessoas que, eu vim porque minha esposa quer que eu faça. Outro caso, eu vim fazer terapia porque eu quero que a minha mãe mude. Gente, não vá fazer terapia para o outro, ou querer que o outro vá fazer terapia por você, faça você porque você quer fazer. Não vai mandar outra pessoa, eu tô casado, meu marido tem que fazer, e para ele mudar. Não é assim não, ele que tem que querer, não é você. Você que precisa de terapia, não ele. Entenderam? Ela falou aqui, olha, nível 3 de autismo. Eu não sei, eu não acredito que seria indicado, não, porque não vai alterar, o autismo dele não vai mudar com a hipnoterapia, não, tá? Eu acredito que não. Vocês, Francisco e... Eu também acredito que não muda, né? Porque já é hoje o autismo está muito frequente, né? Antigamente ele sempre existiu, só que com menos frequência. E eu não tenho bem conhecimento aprofundado sobre isso, mas é uma deficiência mental do cérebro, diretamente, e eu acredito que não seja por trauma, pode até ser por trauma da mãe, né, durante a gestação, mas aí seria um caso raro, porque, como ela falou, é uma dificuldade, tem dificuldade de concentração, não vai aceitar como... Então, eu acho que as próprias limitações da pessoa que tem autismo, por não gostar de som, por não encarar no olho, por não permitir que seja tocado, dificulta bastante. Nós temos que tocar no paciente, a não ser que seja online.
Gostaria de mandar um abraço aqui para a Érica de Jesus, que entrou há muitos anos que eu não vejo. Obrigada pela presença, tá, Érica? Muito obrigada mesmo. E ó, Van Carlos, a Cida Leles entrou aí, ela é candidata, viu? Mandou um áudio para mim, candidatando a ser hipnoterapeutizada, tá? Hipnotizada. Hipnotizada. Ok. Ela mandou um áudio para mim e falou assim: olha, eu sou candidata número 1 a ser hipnotizada. Lembra da live passada? Ela estava aqui e se ofereceu. Sim. Olha, nesse caso, só recapitulando esse caso de autismo aí, eu não sei o nível 3 como que é. Eu acho que tem que ser algo muito analisado, tipo, pegar um caso para entender, para ver a condição, para ver que nível que tá, e tentar. É assim, eu acredito que nada é impossível, né? Mas tinha que fazer para entender um pouco. Tinha que ver o caso, conversar, fazer uma pré-análise e uma análise de caso para entender. Então, bom, a nossa missão é transformação. Então, o nosso trabalho aqui é ajudar, a nossa missão é essa e o propósito é esse. Então, acredito que nada é impossível, né? Tinha que analisar mais profundo isso aí. Cada caso é um caso, né? As pessoas que têm a condição não são iguais, então as soluções também não vão ser iguais. Tá? Outro mito aqui, olha, é uma técnica mística ou espiritual? Não, gente, é baseada em neurociência, linguagem simbólica e processamento emocional. Não tem a ver com misticismo ou espiritualidade, tá? A não ser quando vocês querem regredir a vidas passadas, que depende de uma outra situação, tá? Que também não é tão espiritual assim, não tem nada a ver com religião. Você pode ser manipulado, falso. Seu cérebro não deixa que aconteça nada com você que você não queira, tá? O inconsciente bloqueia qualquer sugestão que vá contra os seus valores ou contra a sua segurança, tá? Você tem bloqueios no cérebro que não permitam que isso aconteça com você. Se eu hipnotizar alguém e falar pule do prédio, ele não vai pular. Não vai pular. Por quê? Porque o cérebro não permite, gente. Você vai fazer coisas contra você mesmo. Concorda, Van Carlos? Com certeza, com certeza. Tudo é permissão, né? Por isso que quando nós vamos fazer, nós pedimos a entrega do cliente, para que ele se entregue, porque não é um processo do profissional, é um processo de ambas partes. Então, é como fala, né? Nós somos o GPS e ele é o veículo. Então, ele é o condutor do veículo, na realidade, né? Então, se ele permitir acessar o GPS para ser guiado, para chegar onde ele quer, nós estamos aqui para fazer isso, 110%. Se ele não permitir, infelizmente, nós não temos esse poder de acessar o que ele não vai permitir. Exatamente. Mary Ellen, mas pode vir a acontecer com a hipnose, voltar à vida passada? Sim, com certeza, Mary. Você visita vidas passadas, sim. E independente se você acredita ou não, tá? Eu já vi casos de pessoas que não acreditavam que foram, tá? Acontece. Posso dar uma resposta sobre isso? Porque quanto às vidas passadas, já é um outro modelo. É uma hipnose mais aprofundada. Você também tem que realmente querer ultrapassar o útero da mãe. Então, quando você ultrapassa aí, você vai em vidas passadas, né? Eu já vi criança que fala assim, adolescente, e foi hipnotizado e fui na vida passada. Em 1748 ele teve, né? Depois voltou em 87. Quando eu passei a acreditar na reencarnação. Eu não duvido de nada, não critico crenças de ninguém, mas sempre via falar na reencarnação, me interessava saber, porque algumas manifestações, filmes, assisti, falavam disso, eu acho bonito. Eu já vi documentários, TV, muita pessoa jurava que era de vidas passadas, provou, e na minha aula, nas aulas que eu tive, de psicanálise, tem disciplina de hipnose, e um adolescente de 16 anos, ele foi hipnotizado e ele foi lá, não sei se... Normalmente, acontece que as pessoas têm, existe o trauma, o medo e existe o pavor. Quando você tem pavor de determinado animal, sei lá, esse rapaz ele tinha pavor, mas pavor de borboleta. Então, assim, ter medo de uma cobra, pavor de uma cobra é uma coisa, é algo ofensivo, não é uma borboleta. Então, disso, lá no ano 1748, para ter acontecimento, aconteceu alguma coisa com ele lá que causou.
inclusive a morte dele nesse dia, ele viu essa borboleta. Não foi ela que o matou, mas ele viu, foi a última imagem que ele teve, então ficou aqui concentrado nele. Vidas passadas. Acontece, sim. Muito interessante, Francisco. Eu tive também experiências de retorno, sim. Mas isso que eu vou contar numa outra live, tá? Porque nós já estamos aproximando de 1 hora. É muito bom, estou gostando muito. E acho, gente, se a gente for continuar aqui, nós vamos ter assunto para mais de 1 hora, mais umas 2, viu? Olha, o que vai ficar faltando para a gente ver? O que a gente não conseguiu ver hoje? 10 benefícios comprovados da hipnoterapia, né? Para quem é ansioso e sofre de crise do pânico, reduz, tá? Melhora a autoestima e confiança, resolução de traumas emocionais e mais 7 outras coisas que eu vou falar na próxima live. E na próxima live também, vou deixar uma perguntinha aqui para as pessoas que forem voltar. O que está escondido em você? Você sabe? Você sabe das emoções? Você sabe das suas crenças limitantes? Você conhece as suas limitações? Ou seja, você já fez uma viagem de autoconhecimento? Você se conhece mesmo? Então, a gente vai ver isso aqui na próxima live, né? Tem algo acontecendo em mim que eu não entendo. Todo mundo fala isso. Nossa, eu não estou compreendendo o que acontece comigo. Saí de um problema, entrei em um outro problema igual. Então, vocês se conhecem? Vocês sabem disso? Então, 10 benefícios e mais isso aqui para a próxima live, além, claro, da nossa amiga Mary, que vai vir com tudo, né, Mary? Vai vir contar para a gente como foi a transformação dela depois de uma sessão de hipnoterapia. No próximo dia 1º de maio, feriado, tá? A gente vai mandar aviso para todo mundo e acho que está na hora, gente, da gente ir embora, né? Vamos tentar, na próxima, vamos fazer, acredito que pelo Zoom, né? Para que fique mais, que as pessoas consigam participar mais, né? E é legal a gente ver o rosto delas também. Então, Sim. a próxima, acredito que vamos marcar pelo Zoom. E legal que é feriado aqui, quinta-feira. É quinta-feira que você falou? Quinta-feira, né? Quinta-feira, dia 1º de maio, que é feriado. É feriado aqui também, então dá certinho. E assim, e lá também nós podemos fazer uma hipnose lá, de demonstração, para eles terem noção do poder da mente deles. Fechou, estamos dentro, tá? Vamos mandar o link também do Zoom, né? Vamos ver como a gente vai mandar. Fala, Francisco. Deixando também, né, lembrando que as pessoas podem deixar perguntas no nosso Instagram, né, que eles gostariam de perguntas lá, eu sinto isso, eu tenho isso que me incomoda, e aí talvez pode trazer uma resposta, né, na próxima live. Lembrando que quase todo mundo tem alguma coisa escondida da vida, né? Isso. É algo que te incomoda, né? Tem gente que não conta. Quando você diz, eu trabalho com... Porque nós não trabalhamos com deficiências mentais, nós trabalhamos com pessoas com trauma, né? Pânico, essas coisas aí, depressivos, né? Então, muita gente tem coisas que aconteceram, que eles guardam, né? Guardam só para si, por vergonha, por medo de problema para contar, né? Principalmente acontecimentos familiares, né? E aí vocês podem passar pelo Instagram a gente e deixar uma pergunta, né? Tocar no tema, que aí já guia a gente para esse dia, né? Para a gente ir falando. Tá bom? Isso. Deixam lá as dúvidas, mais dúvidas para a gente responder, mais perguntas, tá bom? E o pessoal, tá todo mundo mandando coraçãozinho. Gente, amei ter vocês aqui e obrigado pela presença. Todo mundo está falando que top. Isso faz o nosso trabalho valer a pena. Tá? É a presença de vocês, tá? É isso que faz com que vale a pena a gente estar aqui. Só para poder encerrar, a hipnoterapia não é mágica, tá, gente? É uma ciência aplicada à sua história e é um reencontro com tudo que você é, sem dor e sem disfarce. E é o caminho mais direto entre o você e quem você sempre quis ser, tá bom? Fiquem com essa mensagem aí e a gente se vê quinta-feira, dia 1º de maio, neste mesmo horário, tá bom? Um abraço para todos vocês, com muita gratidão.
Gratidão, muito obrigado. Deus abençoe vocês. Aí, Obrigado. ó, nosso final. Até a próxima. Um abraço. Muito obrigado Até a todos. a próxima. Obrigado. Tchau. Tchau. Até a próxima. Tchau. Tchau.